Bom dia, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro dessa série de lições de treinamento e liderança em como treinar o seu dragão. Ano passado eu fiz a série com Game of Thrones, né, para agradar minha metade estratégica, e dessa vez a gente vai falar sobre uma animação que eu amo muito e que é baseada em um livro. Então, na verdade, existem os livros da Cressida Cowell, né? Toda vez eu erro o nome dessa moça. E eu trouxe, inclusive, para vocês o nome dos roteiristas que transformaram isso em filme, né? Escreveram o roteiro dos filmes, que foram o Jean DeBlois, acho que se pronuncia assim, e o Chris Sanders. Eu achei que era muito, muito digno dar a eles essa referência, porque o roteiro é muito bem escrito. O filme é todo cheio de pequenos detalhes, muitas referências. E é claro, como toda obra, cada um de nós pode ter um olhar sobre aquilo que procura. Então, nem todo mundo vai encontrar lições de treinamento e liderança à medida que assiste o filme. Só que, especialmente porque ele fala sobre como treinar um dragão, isso é muito visível, eles trazem muito essas referências para a gente. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje do primeiro filme e das lições que eu encontrei nele, que eu separei à medida que eu produzia esse material para vocês e também à medida que eu assistia a série, porque nós vamos falar um pouquinho dela também, mas foi ela que me despertou essa vontade de voltar e repensar naquilo que o filme me trouxe. É muito bacana que a gente faça isso, né? Foram alguns professores que foram colocando esse hábito em mim. Hoje eu tenho o hábito de anotar algumas lições, algumas coisas que eu vejo em uma obra, até porque depois, às vezes, você volta para rever esse filme, rever, né, às vezes um livro, e percebe que coisas mudaram, né, que a sua opinião sobre algumas coisas já cresceram, já evoluíram, e isso é muito bacana. Então, sem mais delongas, vou trazer aqui para vocês minhas observações, né? Vocês fiquem bravos, a gente está aqui logo cedo. E, ao mesmo tempo, eu quero lembrar que são apenas as minhas observações, né? Eu gosto sempre de trazer isso para vocês. Vamos continuar questionando e continuar explorando tudo que essa obra pode trazer para a gente. A lição número 1, na verdade, fala inclusive um pouquinho sobre isso. Eu deixei separado aqui o cuidado com os problemas de teimosia. Então, para você que não viu como treinar o seu dragão, eu vou contextualizar aqui a história, mas saiba que haverão spoilers. Então, caso você queira pausar o vídeo aqui, ir lá assistir o filme e depois voltar, pode fazer isso. Se não, pode assistir o vídeo aqui com a gente e depois você vai assistir o filme com outro olhar, com certeza. Como a gente conhece Burke, né? A cidade onde tudo se passa ali no primeiro filme? A gente conhece ele já através do Soluço, que é o personagem principal, que é o personagem que vai treinar um dragão. E ele começa a apresentar a cidade como se ela fosse um lugar assim, super desinteressante. Afinal de contas, para ele é muito difícil dialogar com aquele ambiente. Ele é muito diferente de tudo aquilo. E aí ele conta pra gente que faz 700 anos que Burke está em guerra com os dragões. Ou seja, por mais que seja apresentado pra gente essa coisa divertida, né, da interação dos seres humanos com os dragões, para eles é uma guerra. Então, eles nasceram todos na guerra, eles já são, sei lá, sétima geração de vikings que nascem em guerra. E aí ele fala sobre como o pessoal luta com os dragões, né, como aquela coisa meio força bruta, meio viking e tal, e o quanto isso é diferente dele. Né? Então a gente vai conhecendo ele, ele é meio desastrado ali, ele é pequenininho, assim, magrinho. Então ele vai mostrando para a gente, do ponto de vista dele, o que é o maior problema de Burke. E aí ele fala sobre isso. Ele fala que a cidade tem problemas de teimosia. E eu achei genial, porque no fim das contas a gente percebe que era justamente o fato deles insistirem em tentar resolver um problema da mesma maneira por 700 anos que estava causando a ineficiência em, de fato, resolver o problema. Então, eles são um povo muito forte, eles são um povo muito destemido, e aí que traz, né, toda essa ideia dos vikings, só que ao mesmo tempo eles acabaram elevando isso de uma forma que todas essas virtudes se transformaram em pura teimosia. E ele traz isso logo de cara, assim, quando ele fala sobre a forma como eles lutam e há quanto tempo eles lutam.
Então, o soluço, ele vai trazer para a gente esse contraste, né? Ele vai falar que quando a gente tem a teimosia na guerra, né? Essa teimosia, essa insistência em continuar na briga, o que pode efetivamente resolver a situação, né? E fazer com que essa guerra pare de uma vez por todas é a compaixão. Então, o soluço, ele é um símbolo dessa virtude colocado ali no meio de todos aqueles vikings muito loucos. É normal também que nas obras a gente tenha um personagem representando uma virtude, outros personagens, cada um representando né, ou um recurso, e isso a gente vai falando ao longo da série. Eu vou falar bastante sobre as diferenças das personalidades, porque especialmente nos desenhos é muito bacana para as crianças, né? Para elas verem aquilo colocado em uma pessoa só, né? Normalmente está tudo dentro de nós mesmos, a gente já sabe disso. Até para nós adultos é muito bom, de vez em quando, dar uma olhada em um comportamento exagerado em uma pessoa, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, os gêmeos, eles têm aquele comportamento exagerado da criatividade, da encenação, né? Do teatro e tudo mais. Para eles é só isso, mas a gente percebe que em momentos decisivos eles fazem a diferença. E é exatamente isso que a mensagem traz para a gente, que em momentos decisivos, muitas vezes, não é nossa razão, não é nossa força física, né? Nossa coragem de batalha, muitas vezes é a nossa criatividade e a nossa relação com a arte que vai resolver o problema. Mas eu já estou dando spoiler da minha própria série, né? Não contente em dar spoiler do filme. Vamos então para a segunda lição, para não falar mais que devo. Lição número 2, um líder precisa ser treinado. Essa também é uma conclusão que eu já tirei logo de cara, falei, putz, já vai lá, já vamos entrar na mesma questão de sempre. O soluço, ele é filho do chefe. E quando a gente conhece o estoico, eu acho maravilhoso que ele chama estoico. Acho que foi tudo muito bem, realmente muito bem arquitetado, porque tem muito essa ideia de não se relacionar com as emoções, né? Não se relacionar com aquele contexto e simplesmente bater de frente com tudo, enfrentar tudo. E é engraçado que tem uma parte ali no comecinho que ele realmente, ele literalmente, ele soca um dragão. Tipo, ele começa assim, ele chega socando um dragão gigante, né? Monstruoso, tá? Então, o estoico, ele é esse líder forte e destemido e grande, né? Ele é fisicamente grande e forte. E aí ele contrasta com essa figura do soluço, que é o filho dele. Só que o soluço, por ser filho dele, ele é o filho do chefe e o futuro chefe da tribo. E ninguém está realmente olhando para isso. Então, o que eles entendem? Eles entendem que existe uma maneira de viver. O soluço, como filho do chefe, ele tem que viver daquela maneira para conseguir perpetuar aqueles hábitos, né? A forma como normalmente a gente continua, conserva a nossa tradição. O que não é necessariamente uma coisa ruim. Então, ao longo dos filmes, inclusive, a gente vai ver que o soluço ele começa a aprender isso com a Astrid, né? Ela traz para ele muito dessa referência do mundo deles, que antes o soluço rejeitava bastante. Então, nós temos aí um líder que vai ser líder algum dia, que não está sendo treinado, que não está sendo olhado e que, na verdade, está crescendo com todo mundo falando que ele está errado, que ele não consegue fazer nada direito, que a forma como ele é não serve. Então, tudo isso é trazido com muito humor, é muito bacana, eles foram geniais de verdade. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha nas entrelinhas, não é nada legal, né? Então, tem mais de uma cena, logo no comecinho do filme, assim, não dá os primeiros 20 minutos, tem mais de uma cena que ele demonstra o quanto ele se sente rejeitado, né? O quanto ele sente que todo mundo não aceita ele, né? Ele teria que ser totalmente diferente do que ele é para ser aceito. E ele vive essa crise. Então, ele vive essa coisa do o que eu tenho que fazer para ser aceito nesse grupo, para pertencer a esse grupo. E ele está tentando fazer, né? Só que não tem nada a ver com ele. E tudo isso é lição de treinamento para a gente, porque quando a gente cria esse ambiente em que as pessoas têm que ser de determinada maneira, a gente vai criar opressão sobre essas pessoas. Então, não existe espaço para a pessoa ser como ela é, existe espaço para ela ser de determinada maneira. E isso é muito delicado. Então, vai gerar uma série de conflitos e vai gerar, inclusive,
a quebra, né, da relação dele com o pai ali lá para o meio do filme. Isso é muito, muito perigoso, na verdade. Nossa lição número 3, falar a verdade é importante, só que a gente precisa prestar muita, muita atenção na forma como a gente fala essa verdade. Então, engatando ali na lição número 2, né, sobre a questão da forma como ele se enxerga, da forma como todo mundo enxerga ele, e de como essa relação está complicada, porque ele não consegue entregar para as pessoas aquilo que elas esperariam que ele fosse, né? Eles esperariam uma miniatura do estoico, e ele é totalmente diferente. E chega uma determinada hora que o pai dele está muito cansado da batalha, né? A gente já chega, já é apresentado ali numa luta, e aí o pai dele fala para ele assim: Soluço, você é muitas coisas. Um matador de dragão não é uma delas. E isso é uma verdade. Não só é uma verdade, como é a maior verdade. O Soluço ele tem tanta certeza disso ao longo do filme, cada vez mais vai se fortalecendo. E na série tem um episódio, inclusive, muito forte sobre isso. Vou dar uma comentada nos vídeos da série. Ele tem tanta certeza de que ele não vai matar um dragão que ele usa toda a criatividade dele para resolver os problemas que ele tem de outra forma. Então, ele não considera nunca matar como uma alternativa. Nunca. Em nenhum momento da série ou dos filmes ele pensa sobre isso. Então, o pai dele levou para ele uma verdade, que é uma verdade sobre ele, e que é, inclusive, a maior força dele. Só que foi colocada em um momento em que tudo que ele queria era ser igual aos outros. E se os outros matam dragões, dizer que ele não mata dragão é a mesma coisa que dizer você não pertence ao nosso grupo, à nossa tribo, à nossa família. E isso é muito difícil nessa relação deles, né? Existe essa disputa o tempo todo, porque o que ele está tentando dizer é assim, olha, eu quero fazer parte, só que eu sou diferente. E muitas vezes, como líderes, inclusive, a gente corre os riscos, quando não cai na armadilha, né, de dispensar a pessoa mais competente, que a gente vai ver ao longo dessa série, que o Soluço, ele é absurdamente competente, ele tem excelência em diversas áreas, né? Ele é bem especial, só porque essa pessoa não é igual às outras, porque aparentemente ela não se encaixa. E muitas vezes o que a gente precisa é justamente uma mudança de perspectiva, né? Uma pessoa que traga ali uma forma diferente de fazer as coisas, ideias novas, ou, enfim, questionamentos. E ele traz tudo isso. Então, é preciso que a gente tenha uma delicadeza com a verdade, saber se a pessoa está ou não está no momento de ouvir aquela verdade. E se ela não estiver, a gente precisa ir dando voltas e preparando essa pessoa para o momento em que ela vai estar mais consciente do que ela está recebendo, né? A gente também precisa cuidar muito dessa questão dos feedbacks. É interessante, inclusive, que um pouco mais para frente, logo depois que ele libertou o Banguela, né, ele fala que ele tem super, hiper, extra certeza de que ele não vai matar um dragão. Então, ele mesmo coloca isso, só que não é colocado como um ataque, né? É um fato que não é colocado para atacá-lo, e sim só um fato mesmo sobre ele. Isso aqui é uma verdade sobre mim. Isso acontece, gente, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E é bem legal quando a gente vê nos processos, eu vejo bastante acompanhando esses processos dos empresários, quando eles encontram a forma de falar para a pessoa que trabalha com eles, a posição daquela pessoa, olha, para de querer ser igual ao outro, seja quem você é e faça determinado trabalho. Porque se você fizer o seu trabalho, aquele com qual você se identifica bem, você já vai criar para a gente uma eficácia gigantesca. Só que se você chegar e falar para a pessoa, olha, você não é capaz de fazer isso, você é capaz de fazer isso, aquilo ataca a pessoa. E de repente ela sente até raiva daquilo que ela consegue fazer de melhor. Porque é imposto para ela, né? Não foi ela que foi descobrindo isso e aceitando isso sobre ela. Existe sempre um trabalho com pessoas, é sempre um processo, né? Com pessoas é sempre uma questão de tempo. E a nossa lição número 4 também tem uma relação com a número 3. Acho que elas se relacionam todas, até porque eu fui pegando a sequência do filme. Eu gosto muito dessa parte porque
aí como treinadora, né, gente? Eu acho que é a melhor parte do filme pra gente, que é quando o Gobler fala pro estoico. Então, o que está acontecendo aí no contexto para quem não assistiu? Teve aquela noite da batalha, o Soluço atirou lá no Fúria da Noite, que vai ser o Banguela mais para frente. Aí, só que ninguém viu, causou um desastre danado. O estoico falou que ele não servia para matar dragão. Ele ficou chateadíssimo, falou pro Gobbler que ele sabe muito bem que o pai dele queria outro filho, tipo, pedir outro filho pro garçom e ver errado, troquem. E ele tá lá chateado e tá todo mundo chateado. E o estoico vai conversar com o Gobbler, que é o melhor amigo dele, e pede para ele treinar os novos recrutas. Fala que eles vão ter que sair, né? Vão fazer uma viagem de exploração, e pede para ele treinar os novos recrutas. E aí ele fala para o estoico para ele deixar o Soluço treinar junto, né? Então põe ele no treinamento também, afinal de contas, né? Ele está na mesma idade, enfim, ele faz parte daquela turma. E o estoico morre de medo. Ele falou: meu, vai ser morto, comido por um dragão nos primeiros 30 segundos. E aí vem essa frase que eu acho mágica, que eu gosto demais, demais, demais. Acho que todo líder ele tem que escrever de preferência na testa, assim, na testa não, porque ele não vai ficar vendo. Que é: você não pode protegê-lo para sempre, você só pode prepará-lo. Então, os líderes com muita frequência, eles começam a proteger aquelas pessoas e proteger os processos. Então, cada um faz um pedacinho, ele protege aquele todo, e no final das contas, isso compromete demais a autonomia. É preciso que a gente saiba preparar as pessoas. É claro que a responsabilidade maior é do líder, é claro que ele tem a responsabilidade, sim, de cuidar, né, de cada processo e ir preparando as pessoas à medida que elas estão prontas para serem preparadas. Então, tem toda aquela relação com a parte anterior. Existe o tempo do treinamento das pessoas, existe toda essa relação. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que se libertar dessa ideia de que a gente vai poder proteger, de que a gente vai estar ali toda hora, de que vai dar algum erro e a gente vai estar ali para resolver. E tem que dar às pessoas o senso de autonomia. Dá para elas a sensação verdadeira, não adianta criar também a sensação, dá para elas a sensação verdadeira de que a gente acredita no potencial delas. E é importante, inclusive, a gente fazer uma reflexão. Eu não sei se vocês sabem, mas como coach, a gente faz isso para todos os clientes. Sempre que a gente fecha um contrato, que a gente atende uma pessoa, a gente faz uma reflexão se a gente acredita no potencial daquele cliente. Isso é muito, muito importante. À medida que a gente vai ficando mais experiente, a gente vai vendo que tipos diferentes de pessoas são capazes de fazer coisas que a gente mesmo nem imagina. Então a gente começa a se libertar um pouco desse preconceito, né? Preconceito de se uma pessoa é ou não é capaz de fazer algo. Só que no começo, às vezes a gente julga que a pessoa não é. E é uma coisa humana, né? Uma coisa que acontece com os líderes também. Muitas vezes você assume um time e você fala: cara, fulano não tem condição de fazer isso, não tem condição de aprender. Enfim, você julga que a capacidade daquela pessoa é limitada e que aquele potencial está limitado e que muitas vezes, aí eu vou colocar dois caminhos para vocês, tá? Porque essa é uma reflexão que a gente deve fazer com a gente mesmo e deve ser muito honesta, porque nós vamos interferir no processo de crescimento daquela pessoa. Então, o que acontece? Você está ali duvidando do potencial da pessoa. Por quê? Alguma razão tem, e você precisa explorar isso. Então, você vai lá explorando aquilo e vai entender o seguinte: eu acho que aquela pessoa, naquele momento, ela tá travada. Ela não vai, dali, agora, hoje, ela não vai destravar. Então, eu preciso saber se eu consigo lidar com esse tempo que ela vai precisar até atingir esse destrave, conseguir aprender e conseguir realizar, ou se eu não consigo lidar com esse tempo. E por isso que eu estou questionando o potencial da pessoa. Liderar alguém em quem você não acredita faz muito, muito mal para a pessoa. Essa sensação do tipo, não, aquela pessoa é frágil, ela não consegue fazer tal coisa, então eu vou ficar por perto, porque ela precisa, é nada além do que a gente trabalhando com o nosso ego, querendo agradar o nosso ego. Tem uma palavra para isso e eu esqueci. Gente, fugiu. Vou ficar aqui tentando lembrar. Então, prestem muita atenção nisso.
tá? Lembrem das palavras do Gobler, você não pode protegê-lo para sempre, você só pode prepará-lo. E agora um parênteses para quem é pai e mãe. Esse filme também tem muitas lições ali nesse sentido, porque com os nossos filhos é igual. Embora pai e mãe jamais duvidem do potencial dos filhos, ou pelo menos não deveriam, a gente tende a proteger, né? A querer proteger mais do que preparar. Então vamos começar a preparar mais do que proteger, porque aí o proteger vai estar dentro. Vamos fazer um guarda-chuva dessas virtudes. Eu gosto demais, demais dessa parte, acho ela maravilhosa. Logo na sequência, a gente vai encontrar a próxima lição, lição número 6. Eu vou... É meu momento polêmico, cuidado com a PNL em níveis básicos. Muito, muito cuidado. Vocês sabem que a gente trabalha PNL aqui em nível avançado. Obviamente, você precisa do básico para chegar no avançado, não é do absoluto nada, né? Só que a PNL só em níveis básicos, por muito tempo, ela é muito, muito perigosa. É melhor que você nem conheça, que você nem saiba, do que você fique preso naquele nível básico. Então, quando o pai dele decide que ele vai para o treinamento, aí tem aquele diálogo, né? Que ele chega, que ele tá super extra, certo? Que ele não vai matar um dragão. E aí o pai dele fala para ele, não, você vai para o treinamento, né? Você vai realizar seu sonho de matar um dragão. E aí eles têm aquele conflito, tipo, putz, eu tenho super certeza que eu não vou matar, eu tive a oportunidade de matar o maior dos dragões, né, e não fiz isso, então eu tenho agora uma certeza sobre mim. E o pai dele, que não tá nem ouvindo, né, porque ele é uma das características do estoico que ele não escuta. E o soluço, ele pega muito disso, ele critica, ele pega, porque a gente aprende com um exemplo, então ele demora, inclusive, muito tempo até começar a ouvir as outras pessoas, como ele reclamava que o pai dele fazia. Isso é muito, muito comum, tá? A cultura organizacional, ela influencia a gente muito, muito mais do que a gente de verdade tem consciência, né? Então, os exemplos, aquilo que está realmente acontecendo ali, é uma influência muito grande, maior do que o que está sendo dito. Então, mesmo até maior do que o que você acha que deveria ser, porque você está constantemente ali, está se tornando um hábito. E aí o pai dele entrega para ele um machado, que é maior do que ele, praticamente. É engraçado que o machado cai diversas vezes, assim, aí o estoico ele vai consertando, colocando o machado no lugar, né? Eu acho isso super simbólico. Eu não sei se fui eu que vi isso ali, porque eu quis ver, mas eu achei sensacional. E ele fala o seguinte, ele fala, ó, quando você carrega esse machado, você é um de nós. Então, você pensa como nós, você fala como nós, você anda como nós, você luta como nós, né? Acho que tem algumas frases aí do como nós. E isso é muito, muito sério. Então, ele ainda termina falando assim, nada mais disso, e aponta inteiro para ele. Então, o que ele está falando ali? Ele está mostrando o nível básico de uso da PNL, que é a programação feita com base em modelagem. Assim, olha para um viking. É assim que ele anda, é assim que ele fala, é assim que ele luta e é assim que você vai fazer. Então, você deixa para trás quem você é, tudo que você acredita, a forma como você age, tudo isso aí que eu estou vendo, tu deixa ali. E a partir de agora a gente vai modelar uma persona, né, um viking, e aí você vai atingir isso quando você carrega esse machado. Então, assim, isso é muito, muito forte. Na hora, eu acho que a cena foi muito bem feita, ela é muito engraçada, assim, ela tem um humor ácido, ele ainda fala que a gente tem um suplemento alto de vikings que matam dragões, né? Mas a gente tem padeiros, a gente tem as pessoas que consertam casas, né? Tá faltando gente aqui. E eu acho maravilhoso, porque muitas vezes é justamente isso. A gente coloca uma profissão ali nas estrelas, tipo, todo mundo tem que ser isso aqui. Só que no fim das contas, e as profissões de base, né? E quem realmente dá a sustentação para que aquela outra profissão consiga existir. Então, quem faz arma para todos esses guerreiros lutarem, né? Existe uma demanda de todas as profissões e cada pessoa é feliz encaixada ali no mundo dela e naquilo que melhor ela se integra, como ela sente que ela faz mais sentido para ela naquela comunidade. Então, esse sentimento que a gente tem de estar fazendo parte do trabalho
ele é recompensador, de verdade, assim, ele é o que vem se descobrindo como motivação intrínseca, essa sensação de que você faz algo porque você pode fazer, porque é importante e que a sua parte é importante no processo. Então, tudo isso conta, né? E ele traz ali esse senso de humor dessas frases são maravilhosas, por isso que eu sou muito encantada com o roteiro, acho que os roteiristas foram muito felizes ali. Então, o estoico, ele vai contrapor isso, tipo, não, tu não vai ser nenhuma profissão que não seja um viking maravilhoso matadores de dragão. E para isso a gente vai usar esse modelo de modelagem e isso é muito agressivo, muito agressivo. Aos poucos, o soluço vai se tornar esse viking e ele, só que com modificações. Ele vai criar essa modelagem integrando a quem ele é. Então ele vai entrar nesse nível avançado com o Banguela, né? E a gente vai vendo essa evolução até o terceiro filme, que é quando ele não precisa mais da personalidade, né? E ele deixa essa personalidade ir. E aí ele já consegue viver bem com ele mesmo e ser o chefe sendo ele mesmo, né? Aí sim ele é um grande líder. A gente percebe que ele evolui muito, muito mesmo. Tanto que ele assume só no terceiro filme, né? Ao longo disso tudo ele vai sendo preparado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Esse comportamento do estoico com o soluço especificamente é um comportamento tirano. Essa ordem, né, que vem de cima de uma figura que você não considera uma autoridade é o que forma a tirania. Então, o estoico ele não é um personagem tirano. Inclusive, a gente gosta dele, né? Por mais que muita coisa aconteça, a gente entende um pouco da visão dele e entende que ele ama muito o filho, né? Isso não é questionado. Então, a gente se relaciona bem com esse personagem. Só que ele recebe a autoridade de chefe da tribo pela luta dele, né? Por quanto ele se dedica, ele vive o tempo todo para a tribo. E como ele vive o tempo todo para a tribo, ele não tem o mesmo relacionamento com o filho. Então, ele não recebe do filho a autoridade. Ele impõe a autoridade. E aí, a partir daí, é onde a gente já começa a ter esses problemas. Então, independente de como você age da porta para fora, né, da porta para dentro, com a sua equipe, com os seus filhos, essa autoridade é outra. Se você recebe autoridade do lado de fora por ter atingido o resultado, do lado de dentro, normalmente a autoridade vem por ouvir, por saber considerar as necessidades das pessoas, por saber enxergar essas pessoas e suas individualidades, saber como que um grupo trabalha junto, colocar ali uma forma de mostrar para todo mundo que dá para atingir o objetivo de todo mundo, se todo mundo trabalhar junto, né? Cada um fizer a sua parte. Então, são momentos diferentes, né? Formas diferentes de receber essa autoridade de líder, de chefe. Eu acho que ficou muito claro ali o que não fazer, por assim dizer. E a nossa lição número 7 é uma... Gente, eu queria colocar estrelinhas, assim, a gente não vai editar aqui esse encontro. Mas se eu pudesse, eu estaria colocando estrelinhas na lição número 7. Teoria e prática andam juntas. E o filme mostra isso de forma mágica. Porque à medida que o soluço entra no treinamento, ele começa 2 caminhos paralelos. Então, ele vai para o treinamento com o Gobbler, né? E ao mesmo tempo, ele começa aquela relação com o Banguela. E a gente vê ele colocando na prática aquilo que ele aprende na teoria e começando a questionar a teoria com aquilo que ele está vendo na prática. Então, ele vai fazendo uma conexão entre esses 2 mundos. E muitas coisas muito interessantes acontecem. Então, a primeira delas, que eu acho, é quando ele quase morre lá com o primeiro dragão, e o Gobbler fala assim, os dragões sempre vão para matar. Isso é uma crença, é o que a gente chama de crença, né? Eles acreditam que os dragões sempre matam, em todas as ocasiões. E aí, o Soluço, ele tem uma experiência prática que contrapõe isso. Ele fala assim, mas se os dragões sempre matam, por que que o Banguela não matou? E aí ele gera a primeira motivação, assim, a primeira grande quebra do eu acho que tem mais coisas nisso, e aí ele foi com aquele gosto pelo mistério, né, investigação, e o Soluço, ele é muito engenhoso, né, ele é muito mental, a energia mental dele é muito forte. Então, aí ele foi atrás para tentar entender, por que então que você não me matou?
E é isso que começa, que dá início a toda essa jornada. E aí, ao longo do tempo, a gente vê que, por exemplo, às vezes coisas que o Gobbler fala que tecnicamente não foram ditas para serem usadas de uma forma, ele usa de outra forma completamente diferente e aquela informação é super útil. Então, tem um momento que ele fala assim, vocês querem atacar as asas e a cauda, né? Porque aí o dragão não pode voar. E o dragão que não pode voar, ele não pode fugir, ele não pode caçar e tal. E aí o Soluço dá aquele estalo, ele fala assim, putz, é por isso que o Banguela não voa, né? Tem que resolver isso. Então, enquanto ele fala, você tem que atacar, ele fala, não, atacar não, mas essa informação é interessante. Aprender a tirar das pessoas as informações que a gente precisa para solucionar um problema, independente de com que intenção aquela pessoa está te dando uma informação, é algo muito maduro dentro do sistema de aprendizagem, né? A gente precisa praticar isso. E assim a gente para de condenar também aquilo que está sendo dito e para de idolatrar, né? A gente para de cometer esse erro de usar o excesso de idolatria, nossa, aquele mestre, aquele professor, aquele mentor, aquela pessoa maravilhosa, tudo que ela fala eu sigo, ou o contrário, aquele desprezo de, eu não gosto desse tipo de professor, eu não gosto desse tipo de curso, esse tipo de aula, porque ali também podem ter informações interessantes. Então, qual é o problema que você está tentando resolver? Os aprendizados, eles funcionam muito melhor dessa forma, para a solução de problemas. Ele estava ali tentando resolver o problema dele de interação com aquele dragão e de compreensão de por que ele não conseguia matar um dragão. Então, ele estava buscando, ele tinha uma busca interior e uma busca exterior também em se relacionar com aquela solução que ele imaginou. E aí ele vai extraindo informação de todas as fontes. Ele extrai informação do livro, ele extrai informação da própria relação com Banguela. Então, ele vai construindo ali novas verdades, né? E começa a desafiar as crenças que haviam sido enraizadas ali por 700 anos. Então, prática e teoria, teoria e prática, um alternando o outro o tempo todo. Por isso que nas sessões de coaching a gente dá uma semana, às vezes dá duas, às vezes dá um mês entre uma sessão e outra, dependendo do projeto que a pessoa tem, do objetivo que o empresário tem, ele precisa colocar isso em ação, dependendo do quanto a equipe dele está envolvida. Então ele volta, ele vem, ele faz o plano de ação, ele coloca aquilo em prática, ele gera questionamentos, ele gera novos insights, novas coisas que acontecem, depois ele volta para a sessão e isso vai se repetindo num ciclo até que o objetivo seja alcançado. Não adianta só a teoria ali, a gente ficar 5, 6 horas juntos e depois parte para a prática e nunca mais te vejo. Não funciona. E aí a lição número 8 é uma lição muito querida também para mim. Eu achei... Na verdade, eu acho que é a minha parte preferida do filme, curiosamente. Eu acho que essa é a minha parte preferida do filme. É quando a Astrid pergunta para ele se ele vai deixar de contar para os vikings onde é o ninho dos dragões, que eles procuram há 700 anos, simplesmente para proteger o dragão de estimação dele. E nessa hora, assim, até para a gente que é mais ligado no comportamento do corpo, né, na expressão corporal, na expressão facial, ele muda completamente. E você vê uma pessoa muito séria, muito corajosa e muito decidida dizer sim. Sim, é exatamente isso. Eu não vou contar algo que estão procurando há 700 anos para proteger o dragão que eu amo, que é meu companheiro e que está me ensinando tudo isso e que sem ele eu também nem teria conhecido essa informação, né? Mas eu acho que muito para além do sem ele eu não teria feito, existe uma conexão real, ainda existe para ele um sentimento de que não é o fim, não é aquilo e ele precisa entender, ele precisa de tempo para pensar. E ele respeita essa informação, ele respeita essa individualidade que ele tem, ele cria uma linha ali, um limite. Ele queria muito, assim, ao longo do filme a gente percebe ele querendo fazer parte o tempo todo. E quando essa oportunidade se apresenta, das vezes que se apresenta, né? Então, quando ele podia matar o Banguela, quando ele podia simplesmente contar do ninho, todas as vezes que essa oportunidade se apresenta, contrastando com os valores dele, com a moral dele, com aquilo que ele acredita ser certo e justo, ele dá um passo para trás. Então, eu quero pertencer a esse grupo, sim, só que eu quero pertencer direito, eu quero pertencer da forma como é correto para mim.
como eu não tenho que sacrificar meus princípios e meus valores para pertencer. E muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente deixa a identidade em casa, deixa lá os valores em casa, para poder pertencer a um grupo, e se modifica muito. Então, o Soluço, ele vai ter que trabalhar um pouco dessa rigidez ao longo da série, né? Que existe uma série entre o filme 1 e o 2. Ao longo dessa série, ele vai trabalhar muito isso, porque ele tende a esse exagero, né? Só que o que acontece? No mundo atual, a gente está muito para o outro lado, né? A gente está muito grupo, então todo mundo está indo contar o ninho do dragão onde é. E aí, quando você quer o outro lado, quando você quer desenhar a linha do limite e falar, essa relação tem um limite, é aqui, você acaba parecendo mais exagerado, parecendo que você está indo para o outro lado. E ele é muito firme nisso, muito. E a gente precisa ser. Todos nós temos um limite, algo que a gente não negocia, algo que a gente precisa olhar, porque senão nada faz sentido para a gente. Então, defender isso é muito corajoso. E é isso que faz com que a Astrid respeite tanto ele. Então, a gente percebe que, assim, a Astrid é muito na dela, né? Ela foi criada para ser uma guerreira, ela tem as características dela. Só que, aos poucos, ela começa a aprender a respeitar ele. E muito é por isso. Porque ele tem essa posição de limite ali, e fala, ó, isso aqui é o que eu acredito, isso aqui é o que eu vou fazer. Então, proteja o seu dragão de estimação. Eu criar uma frase de efeito, errei no meio da frase de efeito, né, gente? Não adiantou nada. Proteja o seu dragão de estimação. Lição número 9, aprenda a usar os seus recursos. Então, a gente percebe que existe ali uma incapacidade de comunicação de vários lados. E é super engraçado, porque o Soluço ele consegue se comunicar com um dragão, que não fala, nem entende ele, e não consegue se comunicar com o pai, nem com o Gobbler, nem com a Astrid, nem com ninguém, né? Só que às vezes ele consegue dar a volta por cima ali e trazer um recurso novo e para gerar essa comunicação. Então, com a Astrid, por exemplo, o que ele faz? Ele fala, ó, eu não vou dizer nada, me deixa te mostrar. Por quê? Porque essa é a linha de comunicação dela. Então, quando a gente estuda personalidades, a gente fala muito sobre isso. Quem é mais mental, quem é mais ideal, né? Muitas vezes tem dificuldade de explicar o próprio pensamento. Porque a outra pessoa, se ela for mais concreta, a linguagem é completamente diferente. É como se tivesse duas pessoas de duas línguas diferentes falando. E aí essas pessoas não se entendem. Então ele consegue trazer esse recurso. Ok, então deixa eu te mostrar. E aí depois a gente dialoga sobre isso que eu te mostrei. Né? E ela concorda, é claro, porque senão não haveria uma comunicação ali entre os dois. E o Soluço com o pai, ele acaba, no final, encontrando uma forma de diálogo, porque o pai vai precisar trocar de lugar com ele, né? Naquele momento em que, lá no final, em que eles vão matar o dragão maior, o Soluço é o que tem a força bruta, entre aspas, né? Porque ele que tem o Banguela. E ele que vai para a luta, efetivamente. E o pai dele é o que vai gerar ali toda aquela proteção, enfim, o pai dele vai ter que assumir o papel dele e mudar de ideia. Então, aos poucos, ele vai trocando ali toda a forma de vida da aldeia, e quando o Soluço acorda, tudo está diferente, né? Essa crença de que os dragões eram inimigos foi quebrada, e aí o pai dele está agindo de forma diferente. Então, eles trocam de lugar por aquele período, né? E isso faz com que eles encontrem um lugar comum para conversar. Então, a gente precisa conhecer nossos recursos, saber quais a gente usa com mais frequência para reconhecer quais são opostos a eles nas outras pessoas e como que a gente melhora a nossa comunicação. Faz muita diferença na vida de uma pessoa. Vou falar para vocês que, assim, foi uma das coisas que mais me ajudou em questão de comunicação, foi esse conhecimento, de conseguir enxergar como as pessoas se comunicam, preferencialmente, e como que eu falo com elas de uma forma que elas vão entender melhor aquilo que eu estou tentando passar. Né? Ou abrir o diálogo, né? Porque senão, de repente, dá um choque e aí fica aquele diálogo fechado, né? Você não consegue se comunicar. Lição número 10, tem alguém que te questione. Eu gosto demais, demais, demais dessa parte também. Vocês repararam que eu gosto de tudo, né? Só que essa parte especificamente, a Astrid está no papel de coach.
E eu gosto muito dela, de verdade. Ela faz muito bem esse papel, ela desempenha esse papel aí ao longo dos 3 filmes e da série. E ela começa a questionar o Soluço. Então, ela faz ele entender por que ele fez as escolhas que ele fez e quais as escolhas que ele fará com base naquilo que ele fez. Então, se eu entendo quais foram as minhas motivações para fazer aquelas primeiras escolhas, eu sei o que eu tenho que fazer nas próximas escolhas, naquele outro momento, naquele novo momento. E ela não interfere no processo de decisão dele, ela só guia. Então, ela vai questionando ele até ele entender o que ele vai fazer, montar o plano, ir lá e agir. E ela tá ali do lado dele. Esse é o papel do coach. Acho que ela tá ali representada. O pessoal fala que é difícil explicar. Eu falo, não é difícil explicar, gente. Só põe a Astrid lá fazendo coaching com o Soluço. E, inclusive, assim, não é uma técnica inventada, né? O coaching é uma técnica que foi desenvolvida, foi sendo melhorada, e ela tem sempre esse centro, esse coração de perguntas, de questionamento. Vai perguntando até a pessoa, ela mesma, esclarecer o pensamento dela e criar o plano de ação. A Astrid é bem perceptiva nessa parte, é bacana isso dela. Ela tem outros defeitos, né? Deixa eu falar um pouquinho. Mas, no geral, eu acho que ela é excelente naquilo que ela se propõe a fazer. Gosto bastante desse personagem. E aí, como bônus, lição bônus, até porque vocês já devem estar fartos de me ouvir, não é mesmo? A compaixão. Então, passadas todas essas batalhas, né? Quando o Soluço acorda em casa, aí ele já quebrou essa crença dos dragões podem viver entre nós, ele começa a perceber que algumas coisas mudaram, e o estoico fala para ele, né? No final, tudo que a gente precisava era de um pouco mais disso, e aponta para ele, criando aquele contraste com a cena anterior. E quando ele fala disso, o que ele quis apontar ali, né, o que ele estava apontando no Soluço era a compaixão. Essa virtude de compartilhar o sentimento do outro. Então, não é justificar as razões, não é justificar por que isso está acontecendo ou não, é só olhar para o outro e falar: o outro está sofrendo. Eu estou sofrendo, o outro está sofrendo, e se a gente não fizer alguma coisa para modificar isso, vai continuar todo mundo sofrendo e um atacando o outro porque um está com medo do outro. Então, muitas vezes, a gente precisa tomar uma atitude. Pode ser se afastar daquele momento, pode ser abrir um diálogo se for possível, pode ser simplesmente dar o primeiro passo, né? Então ele arriscou, ele foi lá, cortou a corda, não sabia se o dragão ia matar ele ou não, ele falou: alguém tem que fazer alguma coisa diferente do que está sendo feito, senão esse sofrimento só vai continuar se perpetuando para sempre, todo mundo vai continuar sofrendo para sempre, e ele tem essa capacidade de enxergar que o outro também está sofrendo e que se ele puder mudar a atitude dele e fazer alguma coisa por isso, é nisso que ele vai apostar. Então, essa é a coragem que existe no Soluço e é uma coragem que vem da compaixão, é uma virtude muito alta, muito, muito interessante. Eu gosto muito desse personagem dele também. E aí, para mim, a mensagem central desse filme, do primeiro filme especificamente, é integridade. Seja quem você é, mesmo que seja totalmente diferente daquilo que esperam que você seja. Então, mesmo que o mundo te peça desesperadamente para comprar manuais de PNL e transformar a sua personalidade em algo totalmente diferente do que você é, porque isso é o que faz sucesso no mundo, resista. A PNL é muito legal, só que ela é muito perigosa nesse aspecto, e é muito importante que a gente aprenda com inteligência e que a gente jamais compre esses manuais com a nossa integridade, né? Da integridade em troca dessa personalidade que agrada aos outros. Tá? Então, essas foram as lições do primeiro filme, as que eu enxerguei, é claro, tenho certeza que vocês enxergaram muito mais coisas, inclusive essa aula vai ficar aqui no YouTube, então deixem os comentários de vocês aqui, que eu adoro essa parte. É muito bacana a gente ver que a percepção das pessoas é totalmente diferente, né? Eu enxergo com esse olhar do treinador, tenho certeza que várias outras pessoas enxergam com outros olhares, talvez os pais e mães, né, enxerguem com outros olhares. E à medida que a gente for avançando, e a gente vai trazendo mais personagens, eu vou colocando... Provavelmente eu vou colocar aqui semanalmente, né, nesse ritmo mesmo que a gente está. Vamos ver como é que ela vai ser postada.
E se vocês, então, quiserem acompanhar e não tiverem inscritos ainda, inscrevam-se no canal, né? Vocês podem dar um likezinho, caso vocês tenham gostado, um dislike, caso vocês tenham desgostado. Afinal de contas, é isso que a gente fala aqui, né? Que as pessoas precisam dar sua opinião, conhecer sua opinião, né? Sua opinião séria. Eu brinco que, para mim, é aquela frase que diz que você vai defender o direito de uma pessoa de falar, ela está incompleta. A gente tinha que defender o direito da pessoa dar sua opinião embasada em inteligência. Então, a pessoa que ela não procurou construir uma opinião sólida não podia dar opinião, não. Mas eu tenho certeza que vocês todos aqui estão nesse mesmo caminho que eu, no mesmo diálogo, na mesma busca por abrir as discussões, né, para que a gente possa construir um pensamento maior e mais sólido. Então, deem a opinião de vocês aqui, deixem nos comentários também, acompanhem aqui a série com a gente. Eu vou falando das virtudes apresentadas junto com o filme, porque a gente está nessa construção aí do módulo avançado de PNL, que vai ser muito legal. Mas aí já é merchan, então fica para depois. Beijos enormes para vocês todos e até a próxima.